Fala pessoal, meu nome é Saulo Augusto, sou professor de matemática e no Minuto do Escritor de hoje a gente vai ver as frações e seus diferentes significados. E isso corresponde ao descritor D22. Então vem comigo. Então vamos ver o que é que o descritor D22 fala. Identificar frações como representação que pode estar associada a diferentes significados. Então, é importante que a gente consiga identificar os significados da fração, porque essa pode ser, inclusive, uma das causas das dificuldades que vocês estudantes têm quando lidam com frações, né? Então, o primeiro significado que a gente vai trabalhar aqui hoje nessa questão é o significado de parte do todo. Então, vamos para a questão. Um aluno fez o seguinte desenho em uma folha de papel quadriculado. Em relação à área total do retângulo ABCD, a fração que corresponde à área pintada é letra A, 1/5, letra B, 2/5, letra C, 3/5 ou letra D, 4/5. Vou deixar um tempo para vocês pensarem um pouco e a gente vem com a solução em seguida. Então vamos para a solução dessa questão. Na malha quadriculada a gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro contar as figuras verdes pintadas. Vamos pensar assim, o quadradinho verde pintado a gente vai contar como 1. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadrinhos inteiros. O que é que a gente pode pensar também? Que cada triângulo desse, ó, se eu somar um triângulo com o outro, a gente vai ter um quadrado inteiro. Então a gente pode contar esse com esse 17, esse com esse 18, esse com esse 19, esse com esse 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Esses do meio, ó, 31, 32. Então a gente tem 32 quadrinhos completos pintados. 32 de um total de quanto? Então, para a gente não precisar contar todos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai observar quantos tem nessa dimensão e quantos tem nessa. Quantos tem nessa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. E nessa outra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a gente vai usar o princípio multiplicativo, certo? Que diz o seguinte, como eu tenho 8 em cada fileira dessa, ó, 8, 8, 8, e assim por diante, é como se eu estivesse somando 8 várias vezes. Quantas vezes? 10 vezes. Então o princípio multiplicativo diz o seguinte, que eu posso fazer 8 vezes 10. 80. Então é 32 sobre 80. E aí não tem isso no gabarito, né? Então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa simplificar essa fração. Então a gente pode simplificar 32 sobre 80 por 2, dividir por 2, numerador e denominador, a gente vai ter aqui 16 sobre 40, podemos dividir de novo por 2, 8 sobre 20, de novo 4 sobre 10, mais uma vez 2 sobre 5. Então, percebe que se a gente não sabe simplificar, a gente não consegue encontrar o gabarito correto, né? Então, qual é a alternativa correta? Vamos marcar ela aqui de azul. Letra B, 2/5. Então, o significado de parte do todo, a gente chama de parte do todo por quê? Porque a gente tem uma parte pintada, uma parte de um total ali, certo? Então, quanto representa a parte pintada? Qual fração corresponde? Corresponde a 2/5.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos próximos a gente vai trabalhar outros significados de fração. Até mais!